Olá! Seja bem-vinda de volta ao podcast Mulheres na PAN. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã neste espaço reservado a conversarmos com mulheres inspiradoras, mulheres maravilhosas. Hoje temos mais uma, já vou apresentá-la aqui. Antes disso, eu quero convidá-la para seguir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, na Jovem Pan Blumenau, e também no Instagram da Jovem Pan Blumenau. E se quiser me seguir também no @eusinaramaria, Sinara com C, @eusinaramaria, e no LinkedIn, Sinara Maria. Vamos começar o nosso episódio de hoje? Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Luciana Dobuchak, que é diretora comercial da IPEL. É isso, né, Luciana? Ainda é o papel? Isso. Só IPEL ou ainda é o papel? IPEL é IPEL, né? Já ficou uma marca forte, carinhosa, né? Seja bem-vinda ao podcast Mulheres da PAN. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo. Nós também. Que bom que a gente conseguiu fechar as agendas. É a sua verdade. agenda é muito disputada. Essa época Meu Deus, do né? ano Essa ainda época é do mais ano. difícil, Com né? certeza, com certeza. Luciana, a gente vai ter várias coisas para conversar aqui hoje. Tenho Legal. certeza que vai até faltar tempo, mas vamos focar em algumas coisas que eu acho bem importante que você possa compartilhar com as mulheres que estão nos escutando, nos assistindo. Começando pela tua jornada, eu gosto muito de conhecer, assim, como é que você veio parar aqui, né? Sim. Como é que foi a tua trajetória? Você é de Blumenau mesmo, em Indaial? Como é que é a tua história de onde você veio? Conta um pouquinho pra gente. Certo. A minha família, na verdade, é do Paraná, mas estamos em Santa Catarina há muitos anos, né? Assim que meus pais casaram, nós viemos para Santa Catarina em Lages. Meu pai sempre trabalhou em fábricas de papel, né? Olha. Antes de ter a IPEL, né? Que a IPEL é uma empresa familiar, meu pai é um dos sócios. E nós morávamos em Lages, meu pai decidiu se aventurar e fomos em família para Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Nossa, e você era criança? Eu era criança, tinha acho que 4 para 5 anos. A mãe e o pai com os 3 filhos, vamos ver, era uma possibilidade bacana de crescimento profissional. E fomos para o Nordeste, então moramos lá. O meu irmão mais novo nasceu em Recife, é pernambucano. E só que não nos adaptamos longe da família, né? É um outro estilo de vida e tudo mais. Então, tomaram a decisão de voltar. E surgiu uma oportunidade aqui em Blumenau, na época, na Albany. E meu pai veio para trabalhar na Albany. E então viemos para cá em 80. Dá para dizer que eu sou mais blumenauense do que outra coisa, né? A segunda geração da família toda já nasceu aqui, então são blumenauenses. Sim. E é uma terra que a gente adora, né? Nunca pensamos em sair daqui nesse período todo. Então, foi assim que a gente chegou aqui nesse primeiro momento, né? Tem lembranças de lá? Tenho. Você sabe que eu tenho uma coisa, eu tenho uma memória de infância muito presente, inclusive de Lages, assim, pequena, eu tenho muitas lembranças. Deve ter sido muito bom, né? Deve ter sido marcante, né? Deve ter sido marcante. Tenho lembranças, sim, muito boas. E aí vocês vêm para cá, Isso. a trabalho, para conquistar espaços. Como é que surgiu tudo Pertinho isso? de Curitiba, né? Que era bom, porque estávamos perto da família. Sim. E como começou a trajetória, então, daí o meu pai conheceu o seu Mantal, que é o sócio dele, falecido, e começaram a criação da IPEL, né? Eles brincam que foi num dia de um jantar, um dia muito frio, regado a muito vinho, e eles tiveram a ideia e fizeram um contrato num guardanapo naquele dia. Né? E assim começou a IPEL. Isso foi em 80 para 81. Então, eles começaram um pouquinho já a ver terreno, com a ajuda da família, né? Recursos das famílias, das duas famílias. Pais, mães, tios ajudaram, né? Irmãos. Então, foi assim que a IPEL começou. Em 84, que é a data que a gente comemora, acabamos de fazer 40 anos, sim, eu vi, né? Que legal. Digamos, fez a criação formal, né? E a primeira produção foi em 86. Então, daí meu pai saiu da Albany, foi para a IPEL e começou a história, né? Eu, na verdade, estou há 19 na IPEL trabalhando, bastante, né? Eu tive, antes da IPEL, eu fiz uma carreira no Sebrae, na área de planejamento. Eu era estagiária do Sebrae. E quando eu me formei, veio a oportunidade. Olha que legal. Então, fiquei no Sebrae durante quase 6 anos.
Bastante. Né? Deu bastante cancha ali, né? Deu. E era um projeto muito bacana do Sebrae, que era um planejamento estratégico municipal. Então, geralmente eram municípios de primeiro mandato ou, né, pequenos, digamos assim, todos na sua essência muito pequenos. Então, eu viajei Santa Catarina toda, né? Conheço bastante a região serrana, trabalhei muito na região serrana, na regional do Sebrae de Lages. E, junto com essa perspectiva, veio depois um novo projeto do Sebrae, que tinha a mesma semelhança, a mesma base estruturante, mas focado em turismo. Então, trabalhei nas duas áreas de planejamento, então, de turismo também, e turismo regional, né? Então, a Serra... Naquela época, isso foi antes dos anos 2000, né? Então, a Serra ainda não tinha essa amplitude turística, né? Então, a gente ajudou bastante os municípios a pegarem essa veia estratégica do turismo. Foi um projeto muito bacana. Que legal. Sabe, assim, dava um conhecimento de, não só de planejamento, mas de muitos negócios, porque cada município tinha a sua essência, né? Muito em Santa Catarina, o agrícola, né? Então, toda a parte de cooperativismo, a gente tinha esse fomento com as comunidades. Então, foi uma época muito bacana, muito aprendizado, né? E trabalhar com municípios, com pessoas que fazem o município, né? Apesar de ser um projeto que normalmente era tocado, comprado, digamos assim, pela prefeitura, 100% dos projetos eram feitos pela comunidade, não era pela prefeitura. Então, era muito legal. Que bacana, assim. E conhecer os locais, né? É muito interessante. E o nosso estado, né, e esse, em especial, esse momento, Santa Catarina tinha ganho vários municípios novos, né? Então, criou-se muitos municípios. Então, até eles estavam aprendendo a ser municípios, né? Alguns desses que eu trabalhei. Então, é bacana ver essa trajetória, ver a força, né? E o mais bacana de tudo que eu acho que às vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas a política não tem nada a ver com gestão, com negócio. E a gente vê que não, né? Que principalmente nesses municípios, geralmente é o empresário que toma a frente e acaba assumindo, né, a gestão de primeiro mandato. Então, leva para o poder público essa questão da gestão da empresa, né? Esse conhecimento, porque quem é empresário sabe a complexidade, né? Do que é gerir os processos, o resultado que tem que ter, como tudo está conectado, como tudo é interdependente, né? É um sistema vivo, né? A empresa é um sistema vivo. Isso. Mas que experiência legal. Então, quer dizer que você já girou muito. Santa Catarina já viajou muito. E hoje está numa posição comercial, que já vamos falar também, gira muito por aí, conhece muita coisa, né? Bastante. Conhece muita coisa. Bastante. Isso é muito legal, porque quando isso nos traz isso traz um repertório interessante quando a gente lida com pessoas diferentes, projetos diferentes, ideias diferentes, né? Com certeza. Quando a gente só fica assim numa mesma caixinha. O que você estudou daí? Porque daí então vocês vieram para cá, para a região. Qual foi a tua escolha e como é que aconteceu essa escolha? Eu fiz publicidade e propaganda na legal. FURB. Aqui também. É nóis. E tenho orgulho de dizer que da primeira turma, né? Eu sou da primeira turma do estado. Foi bem bacana, porque na época também teve toda uma repercussão, né? Santa Catarina tinha jornalismo, mas não tinha publicidade. Sim. Então, era uma faculdade que foi muito esperada, né? Então, foi bem bacana. Eu fiz, então, publicidade, depois eu fiz especialização em gerenciamento de marketing, gestão de novos negócios. Um pouquinho mais à frente, depois eu já dando aula na FURB, voltei para casa para dar aula. O nosso centro criou uma pós-graduação em rádio, televisão e novas mídias. Também fiz essa especialização. Né? A gente sempre queria fazer, né? Era muito bom, né? Mais tarde, eu vi a necessidade, já na IPEL, então, eu vi a necessidade de olhar para a gestão e para a produção de uma maneira diferente, apesar de eu estar no comercial, né? A fábrica é um mundo que o comercial, às vezes, não domina, né? Porque, não produto, mas processos e tudo mais. Então, eu decidi ir para uma outra vertente e fiz um mestrado profissionalizante em engenharia de produção. Olha só! Fui para outro foco, né? Sair da comunicação, das humanas,
foi um grande desafio, porque engenharia envolve cálculo, né? E geralmente a gente não gosta muito, humanas, né? Mas foi uma experiência incrível, assim. Eu fiz na Unisociesc, que é a antiga Fundação Tupi, em Joinville. E eu tive, assim, eu digo um privilégio de ter aula com profissionais, assim, super renomados e que vieram de grandes empresas que tinham não eram só professores acadêmicos, né? Eram professores que vieram do mercado, que conheciam a empresa. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito bacana. Foi digamos assim, abre, né, o leque, e a tua visão, né? A visão de possibilidades, de quando a gente se enxerga no mundo corporativo, como você falou, são 2 décadas ali. Às vezes a gente quer outros desafios, é normal, é natural esse processo, mas para a gente lidar com esses desafios, a gente tem que estar aberto. E eu percebo que estudar, a busca pelo aprimoramento, pelo autoconhecimento, inclusive, é forte em você, né? Sim. Pelo que eu percebo aqui, Bastante. inquieta. Bastante. Porque já fez a pós, né, novas mídias, novas mídias, né? Novas mídias, Novas mídias, fez mestrado, fez a especialização em marketing. E depois eu já senti a necessidade, Sinara, nunca parei de estudar, até hoje eu estudo, né? É isso aí. Mas eu fiz uma formação muito bacana no IESE, que é a Escola de Negócios, é a escola número 1 do mundo no ramo de negócios, há vários anos, pelo... IESE? IESE. Acho que alguém também já passou por aqui, já comentou. Que é da Universidade de Navarra, né? Então, ela tem campus aqui no Brasil, em São Paulo e em várias partes do mundo. E então, eu fiz o programa de alta gestão, foi uma experiência muito legal. E eles fazem atualizações internacionais todos os anos. Então, por isso que você falou da minha agenda, que eu, em novembro, estou indo novamente. Entendi. Eu já fiz um módulo ano passado, né, em Madrid e Barcelona. E esse ano, então, vai ter em Lisboa e Madrid. Então, estou indo para fazer mais uma jornada, e esse ano com um assunto bem bacana. Ano passado foi focado em varejo, que foi bem legal, e esse ano é focado em inteligência artificial em empresas familiares. Olha, não, bem fechou, legal, né? Fechou. E apesar de não ser a minha área, né, a forma de gestão do curso e tudo mais é muito bacana, que ela te traz muito valor agregado de conhecimento. E tudo em espanhol? Espanhol, inglês, depende, né? Mas mais do mundo todo. Do mundo todo. O primeiro módulo em Lisboa é um módulo exclusivo para os alunos do Brasil que estão indo até lá. Então, são os professores locais. Bacana. Então, é a turma, né, de alunos brasileiros que vão e tem essa, digamos assim, esse conhecimento passado pelos professores lá do IESE de Portugal. E depois, em Madrid, é o que eles chamam de GAR, que é a reunião anual de todos os alunos do mundo do IESE, da Universidade de Navarra, né? Então, tem gente, ano passado, conheci gente do Japão, da França, da Alemanha, e daí, sim, muito inglês, né? Sim. Então, é bem bacana, assim, te abre muito, o olhar para outras formas de atuação, de trabalho, né? Com certeza. Porque apesar de gestão ser um método, uma metodologia, né? Muda muito as características de país para país. Com certeza. Morei na Espanha também, depois eu te conto. Há alguns anos, a gente percebe o peso da cultura. Muito. Então, os latinos, eles têm uma característica específica, é diferente, mas essa diversidade é a riqueza, né? Sim, é muito bacana, né? E é bem legal ter essa troca, né? Então, estudar sempre, né, Luciana? E tem mais coisa, né? Tem mais coisa? O que mais tu fez? Tá fazendo? O que tu tá aprontando? Recentemente terminei agora na Dom Cabral um curso de formação para conselheiros. Foi uma experiência incrível também. E uma coisa muito legal para o teu assunto do podcast, né? A nossa turma foi a primeira de Santa Catarina também, que a Dom Cabral fez aqui, remoto. E a nossa turma era formada por 56% de mulheres.
Olha, Recorde, bravo! Estamos galgando mais espaços. Mais espaço. Recorde absoluto na Dom Cabral. O número mais próximo a isso foi 38%. E a nossa turma aqui, as catarinenses, mataram a catarinenses, pau, né? E catarinenses, né? Que legal. De várias empresas familiares, empresas gigantes que estão aí na lista das 100 mais, que estavam lá. Foi uma experiência muito legal. E, além disso, estou fazendo um MBA em Trends Innovation. Olha! Por quê? Porque a gente precisa olhar para o futuro, precisa olhar para a inovação, né? para tendências. Tendências. E eu achei esse mestrado pelo Instituto Inova muito legal. Então, estou lá estudando e aprendendo também sobre Como é que tu Trends consegue? Como é que tu consegue conciliar tudo isso? A gente dá uma dica aí para quem jeito, né? Pra quem tá ouvindo. Porque uma executiva, né? Tem família, né? Trabalha muito, tem uma carga de trabalho muito grande e também estuda. Sim, a gente vai conciliando, né? Vai botando dentro das agendas. Meu filho é grande, tem 20 anos, tá fazendo publicidade e propaganda. Olha só, inspirou bem, bem. Então, já trabalha durante o dia, estuda, então a nossa rotina hoje é mais tranquila. No passado foi mais complicado com eles pequenos, né? Mas hoje é muito tranquila. O MBA é remoto, então eu faço online, então também tem facilidade, né? E a gente vai conciliando, né? Horas de trabalho hoje a gente sempre fala que faz o que é necessário fazer dentro de um período e vai encaixando o resto. Né? Porque estudar, se manter atualizado faz parte do trabalho, né? Faz e muito... A gente não vê que faz parte do trabalho, mas faz parte da agenda do trabalho, inclusive. A educação continuada, ela é muito importante, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, que cada dia aparece um assunto novo, uma nova vertente, né? Eu acredito que para a gente estar atuante e se manter atuante, a gente não pode esquecer da educação continuada. É verdade. Né? A gente está sempre... tendo que olhar para o mundo com novos olhos, né? E eu, Luciana, daí tem pessoas que, né, usam outros métodos, é através do estudo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por estudar. Acho que deu para notar. Deu para notar. Não ficou nenhuma dúvida. Com certeza quem está nos vendo e ouvindo também não vai ter dúvida nenhuma, mas nos inspira muito. Porque nós muitas vezes vemos desculpas, né? Das pessoas, assim, não, eu não consigo, não vai dar, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas a gente tem que ter um planejamento legal, né? Tem que planejar bem a nossa agenda. Não que não seja cansativo, né? Claro que é sempre cansativo, as rotinas são cansativas, né? Isso. Mas eu acho que, para mim, o estudo é um prazer. Então, eu digo que até uma hora que dá para desconectar, né? E poder ter esses novos conhecimentos me dá muito prazer. Porque a gente olha para si, né? Uma descoberta também. Isso. Que legal essa sua sugestão para todos nós, para todas que estão ouvindo. Eu perguntei para ti sobre a tua trajetória profissional até a chegada da IPEL, porque daí já entrou na IPEL e já ficou. Na verdade eu tive quando eu optei por sair do Sebrae, por que eu saí, né? Eu queria casar, queria ficar aqui em Blumenau. E como eu viajava muito, era muito complicado. Não dava para ter essa vida de viajante, né? Eu vinha para casa sempre nas sextas-feiras, ficava sábado e domingo. Quando você é solteira é uma coisa, mas o plano era casar, ter filhos. Então, decidi sair. Na época, surgiu a oportunidade de dar aula no Senai para o curso de turismo, nas disciplinas de planejamento e de marketing. Então, foi uma baita oportunidade. E comecei a passar por alguns processos seletivos aqui nas empresas da região. E surgiu a possibilidade, daí na época o meu pai e o seu Mantal queriam montar uma distribuidora de produtos de higiene e limpeza, para abrir o leque da IPEL e poder estar no mercado de uma outra forma, não só na fábrica, né? Então, eles me pediram que montasse a estrutura e depois que tivesse montada, todo mundo contratado, eu seguiria a minha vida e se aparecesse alguma coisa nesse meio tempo, a gente se organizava. E a organização está aqui, né? Fiquei 7 anos, fiquei 7 anos na distribuidora. Olha. Foi uma experiência muito legal, porque daí gestão na veia, né? Tocar uma empresa, pessoas. Desde o início, as várias áreas, né? Desbravar um mercado, que era um mercado que eu não conhecia, né?
Então foi uma experiência muito legal. E daí depois, em 2004, a IPEL comprou uma empresa em São Paulo e o gerente comercial da IPEL na época foi convidado a assumir essa empresa em São Paulo e eu fui convidada para vir para a IPEL, né? Então, à frente da área comercial. E lá se vão 19 anos, né? Nossa, né? A área comercial tem tudo a ver contigo, né? Tem, né? Eu gosto. Eu brinco que eu não sei fazer outra coisa, né? Vender, eu adoro a parte de lidar com pessoas, é uma coisa assim, ter esse universo, né? Poder desenvolver os negócios com as pessoas, é uma coisa que eu gosto demais, assim. E o olhar para o resultado, né? Porque venda está diretamente ligada a números, né? A você alcançar metas. Eu brinco que eu fiz publicidade porque eu não gostava de números, né? Mas hoje 90% do meu dia é número, olhar, né? As setinhas, olhar como é que tá os dashboards. E cada vez mais, né? Porque hoje a gestão da área comercial não é só mais pegar a pasta e vender, né? Sim. Tem toda uma estrutura por trás, e a gente vinha conversando um pouquinho antes da gravação, sim, né? Sim. Então, o guarda-chuva da área comercial hoje, ele é muito amplo, né? Eu tenho, sim, a área de vendas, né? Mas tem marketing aí, tem pricing, né? Então, todo o estudo de preços, de movimentos de preços no mercado, tem toda a área de inovação, de novos produtos, de engenharia de produto, tudo isso está tudo ligado e está na minha diretoria. Então, é um aprendizado muito grande, né? E quanto mais você cresce e avança, mais você tem necessidade, né? Inteligência de mercado, que também está na minha área, para a gente ter esse olhar e tirar o máximo da tua oportunidade de venda, né? Então, a venda hoje, ela é todo um composto que vem junto aí com outras habilidades que a gente acaba tendo que desenvolver, né? Com certeza. Não é mais a venda transacional apenas, ou seja, eu te dou uma coisa, tu me dá outra. Eu te vendo um produto, você me dá dinheiro, né? Mas é muito relacional, né? Muito. Hoje. É muito, e eu acredito que também, assim, a gente lida com muitas empresas ainda com características como a IPEL, empresas familiares, de primeira, segunda geração, algumas já estão, né, na passagem, algumas já estão introduzindo a terceira geração, é muito legal isso. Então, a gente também sabe a dor que eles têm ao gerir um negócio, né? Então, você acaba tendo esse relacionamento, porque a venda, apesar da gente vender um produto, né, que é tangível, é aquele... tem todo o intangível que está em volta, né, que é eles depositarem a confiança da estratégia do negócio deles no teu produto. É uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. É muito mais, vai muito além daquele produto, né? Tem um valor por trás, né? Construído. Qual é a característica de um vendedor de hoje? Vamos aproveitar que a gente está falando sobre vendas. O que você disse que é importante? Porque todos nós vendemos alguma coisa, concorda? Sim, concordo. Todos nós somos vendedores, né? Todos, eu também costumo dizer isso. da profissão ou da área que atua, lá especificamente, né? Mas a gente vende ideias, a gente convence filhos, a gente argumenta, então tudo isso é vender e se vende. Eu falo muito sobre marcas pessoais, a gente tem que cuidar muito da nossa venda pessoal, né? Isso. Qual é a característica do vendedor de hoje, dos dias de hoje? Eu acho que um bom profissional de vendas, ele tem uma característica muito forte de inquietude, né? Então, eu acho que aquela visão daquele vendedor, né? Calmo, tranquilo, que vamos lá, não existe mais. O mundo hoje está muito acelerado. E a inquietude é necessária para buscar novos conhecimentos, novas formas de relacionar, novas formas de vender, né? É um vendedor hoje que a gente chama, o Roberto Vilela, né, usa esse termo muito fortemente, o novo hunter, né? Então, é um caçador mesmo de negócios, de oportunidades. E muito é você estar com o teu cliente trazendo solução, né? A venda não é a venda pela venda. O vendedor de hoje tem que entregar um conceito, entregar uma solução, porque é uma estratégia no negócio. Sim. Né? A IPEL vende papéis sanitários, né? Papel toalha, papel higiênico, que teoricamente é um commodity, né? Então, claro que existem produtos de maior valor agregado, mas, na verdade, é um mercado que hoje
tecnologicamente, as indústrias são muito parecidas. Sim, né? As tecnologias, tudo mais, né? Não tem grandes disparidades, né? Então, se você não olha para essa tua venda, né, com um olhar de estratégia, de levar uma solução, de levar um conceito, né, não só o produto, hoje esse vendedor dificilmente vai ter sucesso, né? Então, hoje são poucos os tiradores de pedido. Exato. Né? Então, hoje tirar pedido é a menor parte da venda, Sim. né? Tem todo o em volta dela. Então, eu acredito que inquietude, Ótimo. ser caçador ali, né? Perdigueiro, de saber aonde que pode estar essa estratégia, como você aborda, né? É uma profissão hoje bastante... Ele tem que olhar para números, né? A gente falou. Gestão né? de dados, Gestão né? de dados. Então, não adianta mais eu achar que eu vou atender o cliente, tirar o pedido sem conhecer os números, sem conhecer o negócio, sem saber como a concorrência está atuando, né? A área de pricing traz esse olhar muito forte para a gente, como que se comporta o movimento de preços no mercado. Então, o vendedor, ele tem que ser uma pessoa hoje, um profissional que está atento a tudo, né? Boa, boa. Esse saber vender, você falou assim, como ele vende, o como é muito o jeito que ele... Tem uma parte psicológica, comportamental muito forte ali, né? O como. A questão da escuta é muito importante também. Estou fazendo minha consideração aqui. Tomando a liberdade. Tomando a liberdade, a questão da escuta da sua própria comunicação, né, Luciana? Eu fiz uma mentoria agora com uma mulher incrível, que até te sugiro conhecê-la. A Luciana Crespin. A Luciana Crespin é de Joinville e ela é especialista em negociação. Ela, inclusive, veio agora de Harvard, onde ela fez uma especialização e o foco dela é negociação, né? E a Luciana comenta muito isso, né? Que grande parte da negociação é a escuta, né? A escuta ativa, o comportamento não verbal, né? A gente trabalhou muito isso nessa mentoria e foi muito bacana, assim. E é isso que você falou, muitas vezes a negociação sai numa palavrinha que foi ali no meio, no contexto, né? O não verbal, ele chega antes de a gente abrir a boca. É isso. A forma como a gente se movimenta, se porta, senta, se coloca. Eu acho interessantíssimo isso, né? E hoje a negociação, né? E tudo que se fala em torno dela, e a venda é uma negociação, né? É neurociência pura, né? Então, assim, já todas as bases de conhecimento e de negociação hoje vem da neurociência, né? Então, e quem quiser aprofundar um pouco, por dica da Luciana e também dos professores do Inova, eu li um livro que chama Rápido e Devagar, que tá na minha lista excelente. Eu tenho lá em casa, a gente comprou. Muito bom. Muito bom, obrigada pela dica. Vale um corte também. Ótimo, Luciana. Falamos sobre esse comportamento vendas que você tem, assim, inteira, né? Inteira. A gente percebe só na forma de conversar, né? A gente percebe na forma como você está atenta, como a gente olha para as pessoas, porque o vendedor, ele olha para as pessoas, ele olha nos olhos, ele fica observando, né? Acho fantástico esse mundo, adoro. Luciana, vamos falar um pouquinho sobre as mulheres? Vamos! Não sei se tu quer trazer algum dado da IPEL, alguma informação que seja interessante? Você sabe que hoje de manhã a gente vai participar, a IPEL vai participar do prêmio Gustav Salinger da CIB. Inclusive, ainda dá tempo, até ainda domingo. Dá tempo. Eu também sou, lembrando a CIB, eu sou uma grande defensora, eu sou também associada, nucleada, tô sempre lá. Eu sou associada, né, a IPEL associada e eu sou conselheira, né? Eu tô no conselho da CIB, é uma experiência muito legal. Todas vieram aqui, tá? Cristiana Birger, todas elas, Flávia Cucci, né? Patrícia Diniz, todo mundo já veio. Muito legal. Fica a dica de trazer a Sharon, do Núcleo de Sustentabilidade, que é ótima. Né? A Amélia Malheiros, já veio, né? Que adoro. Vamos fazer esse corte e mandar pra ela. Adora, né? Esse corte e mandar pra ela, adoro! Eu participei com a Amélia semana passada do seminário, né? Mulheres em ESG, muito legal. E na CIB, então, a gente vai participar do prêmio. Eu estava vendo o vídeo um pouquinho antes da gente começar a categoria indústria. E estava vendo o vídeo. E no vídeo, uma das partes que a gente fala é que a IPEL, dentro dos nossos valores, é a inclusão, né? E no vídeo passou um dado que 13% dos nossos colaboradores, dos nossos 800 colaboradores, são estrangeiros.
né? E é um dado muito... 13% dos 800. E daí, na hora, eu pensei assim, não era Bastante o foco gente. do vídeo, mas eu pensei assim, meu Deus, e quantas mulheres? Na hora me veio, você sabe que é um dado que eu não tenho, eu vou ficar te devendo. Imagina, vamos atrás, depois você me conta. Mas a gente tem muitas mulheres no quadro, né? E, inclusive, a gente tem a única gerente industrial de fábricas de papel, né? É uma mulher, a Chalise, que está à frente de toda a produção de papel ali. Que então, legal, né? Bacana, muito bacana. E outras gerências, né? Outras supervisões, tem bastante. O corpo feminino, né? Com a tecnologia possibilitou a inclusão na nossa indústria, porque antes... com os processos muito manuais, muito força, né? Eu lembro que quando eu entrei na IPEL, nós éramos em 12 mulheres. E por que eu lembro disso? Porque veio um Dia das Mulheres e a gente tinha que fazer uma comemoraçãozinha, eram 12. Hoje eu te digo que eu acho que nós somos mais da metade, ou perto da metade. Ou pelo menos aí, mas é um número, porque a tecnologia propiciou isso, né? A força física deixou de ser um componente, né? Porque tudo foi automatizado, então a mulher é muito presente, cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Que legal. Então, eu não sei o dado, mas tem uma Mas temos uma equidade aí, vamos dizer assim, que bacana. Tem um olhar especial para as mulheres também. Tem, bastante. Para programas, para processos. Sim, a gente tem feito... na verdade, no Dia das Mulheres desse ano foi uma experiência bem bacana. A gente fez uma roda de conversa, de acolhimento. Foi um momento muito legal, né? De colocar isso que você falou. A agenda não é só a minha agenda, é a agenda da mulher, né? De trabalhar, de cuidar da casa, dos filhos e ser mulher, né? Sim. Porque muitas vezes a gente esquece um pouquinho dessa parte, né? Esse lado, né? Tá só no olhar da caça, né? E a gente se coloca ali num... E agora, em outubro, a gente entra com toda a campanha de conscientização, né? De exames também. A gente leva a possibilidade de fazer alguns exames ali no nosso ambulatório. Temos uma médica do trabalho, uma mulher também, a doutora Ingalisa. A gente também acabou de aderir ao programa do SESI de saúde, então um olhar individualizado para cada colaborador, não só para mulheres, mas para homens também, né? Recebendo um diagnóstico através de inteligência artificial muito bacana. Nossa, mas vocês estão muito modernos, né? Vocês estão muito modernos, E o SESI, né? Porque a ferramenta veio do SESI, ótimo. Então faz toda uma anamnese, te dá um diagnóstico e daí depois, então, a nossa área de saúde vai trabalhar, né? E isso, muitas vezes, a mulher acaba também esquecendo de olhar para a saúde, né? Então, isso é uma... O homem, a gente sabe que foge, né? Foge. Mas a mulher, às vezes, por tempo, né? Por tantas ocupações, ela descuida um pouquinho. Então, vai ser uma oportunidade também delas olharem. Que legal que a empresa possibilita isso, né? Programa bem bacana com o SESI, bem bacana mesmo. Que legal. Em termos de liderança, como é que você enxerga a mulher hoje, a mulher líder? E se tu tens algum conselho para dar para essa mulher? Porque a gente traz muitas líderes aqui, muitas, né? Legal. Todas líderes de si e líderes dos seus projetos, independente do cargo. Mas mulheres que a gente percebe que tem uma liderança ali da sua vida, né? Sim. O que tu diria para as mulheres hoje, que elas estão em contextos corporativos? Se a gente puder olhar para isso, porque, Luciana, a gente sabe que... É um ambiente diferente. Eu sei porque eu também trabalhei 20 anos em empresas, então assim, a gente sabe que muitas vezes a gente chega até um determinado momento, depois a gente acaba ou saindo ou procurando algumas coisas. Como é que tu vê a atuação da mulher no mundo corporativo hoje? Eu acredito que a gente ganhou muito espaço, né? Eu acho que tem aí várias lutas ainda. Não levanto bandeiras. Até semana passada, retrasada, no curso que eu estava fazendo da Dom Cabral, nós estávamos conversando em algumas mulheres sobre isso, né? Essa coisa do preconceito, ela existe, mas não é só com a mulher, ela acaba existindo com diversas outras coisas. Nós vivemos num mundo preconceituoso, e inclusive lá no seminário de ESG também isso foi muito reforçado, né? Então eu acho que o principal é que a mulher, que eu, como não levantando as bandeiras que eu comentei, porque eu acho que bandeiras cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a mulher está buscando o seu espaço, está conquistando e não tem volta, né? Eu acho que o papel da mulher na liderança da casa sempre foi muito forte, apesar, né, nos tempos antigos o homem ser, né, o dono da razão ali. Sim. Sempre foi a mulher que liderou a família, que liderou a casa, né?
E isso acho que a gente leva muito bem para o mundo corporativo, porque a gente sabe que tem que dar conta de tudo e a gente se esforça para ter esse reconhecimento, né? Então, eu acho que é difícil ainda essa disputa, a gente vê os números aí, né? Mulheres ainda são uma minoria em determinados cargos, C-levels, né? Mas a gente já tem aí empresas gigantes comandadas por mulheres, isso é muito bacana, né? Então, o conselho eu acho que é a gente saber fazer sem sentir essa pressão e esse preconceito, né? Eu acho que tudo que a gente faz com dedicação, que a gente faz com amor, a gente consegue pôr uma marca pessoal muito forte, né? E tem coisas que a mulher tem uma capacidade intuitiva muito forte, e isso ajuda muito, né, no dia a dia da gestão. Intuição a gente não pode esquecer da intuição, né? É uma inteligência, a inteligência intuitiva é uma das inteligências que nós temos, porque a gente tem uma sensibilidade mais afinada ali. É isso. E a mulher tem esse olhar bacana, né, do contexto da pessoa. Então, eu acho que a gente sai na frente em alguns desses comportamentos e que são importantes hoje na gestão. Que legal. Principalmente nessa gestão que está exigindo de todos nós, né? Mais inclusão, mais diversidade, mais olhares diferentes, né? Eu acho que a mulher é muito aberta a isso. É verdade. Ela não precisa vestir um personagem, né? Não. E porque nem é verdade que a gente precisa falar sobre isso. Ela veste, às vezes, um personagem, né? Uma capa de super-heroína. Isso eu acho que é um dos maiores erros, né? A gente achar que a gente tem que ser super mulheres, né? Não, a gente tem que ser a gente, né? E tem horas que a gente tem que jogar a toalha e dizer, não dou conta, me ajuda, né? Por isso que se fala tanto em posicionamento feminino hoje, né? O que mais tem aí de eventos e tudo mais, que fala sobre esse posicionar-se da mulher, que nada mais do que ela defender aquilo que ela pensa e não fazer as concessões que não acredita, defender os valores pessoais. Né? Eu acho que eu não tenho muitas dificuldades, porque sou bastante comunicativa. Não, e comercial é assim. Quem é da área comercial, minha amiga, assim, não adianta. Não tem, né? Já nasceu diferente. Já nasceu falando, né? Mas eu acho que eu sempre me posicionei muito. Eu tive um exemplo muito forte em casa. Minha mãe é uma mulher muito forte, muito comunicativa. Não me criou diferente dos meus irmãos, ao contrário, ela dizia assim, vai lá e garante teu espaço. Olha, né? que legal. Então, você sempre... é mais... Eu sou a segunda, nós somos do meio. em 4. Em 4? Em 4. Então, eu sou a única mulher no meio de 3 irmãos, né? Mas a mãe sempre teve um exemplo muito forte dentro de casa, né? Meu pai é uma pessoa mais quieta, mais na dele, e a mãe já era uma pessoa de se posicionar, que estava sempre atuando na escola, em trabalho voluntário. Até hoje ela atua muito fortemente no Santa Isabel, em projetos voluntários, no hospital, né, Santa Isabel. E eu acho que essa característica que eu trago de ter um posicionamento, né, de ser uma personalidade forte, como dizem, no né? bom sentido, no sempre, né? Não aquela que... Não, e a maturidade ensina mais ainda, né? Graças a Deus que a gente amadurece. É verdade. Depois também de gestação, uma dádiva, tudo isso, né? Isso a gente aprende muito, né? Aprende com tudo, né? Então, eu acho que a gente consegue se posicionar hoje de uma maneira diferenciada, né? E muitas vezes a mulher tem um medo de se posicionar, né? Porque por ser julgada, alguma coisa assim. E eu entendo que não, que a gente tem que se posicionar, né? Que a gente tem que mostrar a nossa opinião de forma humilde, de forma aberta também para receber, né? Posicionamentos e opiniões diferentes. Mas eu acho que se eu posso dar uma dica, se é que... Ótimo! Né? Eu acho que é isso, a gente aprender a se posicionar melhor nas nossas opiniões, nos nossos argumentos, né? Acho que isso às vezes é um traumazinho que a mulher traz de não se posicionar pela fragilidade, né? Pelo lado, eu não... Como é que eu vou falar isso para eles, né? Mas não, pelas culturas, pelas criações mesmo, né? E essa sorte a gente tem, porque apesar de vivermos num mundo machista e preconceituoso, no Brasil, a América Latina é uma região muito aberta à mulher, né? Então, isso, graças a Deus, a gente não tem, né, essa imposição cultural que a gente vê em outros países, culturas, em outras verdade, culturas, é verdade. Né? O que a mulher talvez precise é aprender, refinar isso, esse jeito
esse jeito que ela não se anule, mas que ela consiga colocar assim, que não se Isso. sinta com uma voz um pouco mais alta de alguém que pode vir, né? Alguém que pode te cortar, que a gente sabe que isso acontece, né? Sim. Que ela seja firme, que ela continue praticando a Isso. assertividade. A assertividade, não é? Isso mesmo. Gostei da sugestão. Falamos sobre IPEL também. A IPEL se profissionalizou muito, né? Nós falávamos isso no bastidor. Podemos falar um pouquinho sobre IPEL também? Podemos, lógico, não tem como, desvincular, né? Como eu digo, IPEL já virou sobrenome, né? Que ela vem a Luciana da IPEL. É verdade, é a Luciana da IPEL. É a Luciana da IPEL. Muitos anos, né? O que tu tem para dizer pra gente, assim, da IPEL dos últimos movimentos, dos últimos anos, dessa profissionalização? Porque você falou que é uma empresa familiar. Isso. Como é que foi essa construção? Ela é uma empresa familiar de 2 famílias, né? Então, a família Mantal e a família do Buchac. As famílias decidiram, acho que em torno de 10, 12 anos atrás, sair na verdade, os sócios saírem, né? O seu Júlio e o seu Mantal saírem da frente da empresa. Na época, eu e a Helena Mantal assumimos a diretoria executiva da fábrica e foi criado o conselho de administração na época, né? Então, a característica era trazer os sócios para uma discussão a nível de conselho e trazer conselheiros externos que pudessem, através da sua expertise na sua área, contribuir com a evolução. Então, na época, tinha uma pessoa, quando foi criado o conselho, as famílias participavam e tinham, então, um especialista em celulose. Hoje, celulose é a nossa principal matéria-prima. A IPEL, apesar de a IPEL usar 50% da nossa matéria-prima ser de papel reciclado, que é outra coisa Olha, bacana, que legal. né? Muito forte. Show, a sustentabilidade. A celulose hoje compõe essa outra metade e a matéria-prima representa quase 55% do nosso produto. Então, ela tem um peso econômico muito forte. Então, veio um conselheiro dessa área. Tínhamos um conselheiro da área tributária, que era... a IPEL estava num momento indo para lucro real, então, mas a mudança, como que você olha, né, o sistema tributário como uma forma de negócio, que essa é outra questão que a gente precisa hoje Brasil, em dia, está muito ligado, né? E o terceiro conselheiro, a IPEL estava migrando na época para o mercado livre de energia, então era um profissional ligado à energia. E eles contribuíam, né, com a gestão ali através do conselho. E na época veio, por sugestão dos 3 conselheiros externos, a profissionalização da direção executiva, né? Então, foi bem visto pelas famílias, porque entenderam que era uma evolução realmente, né? Então, eu voltei para a área comercial, a Helena voltou para a área financeira e RH, que ela trabalhava na época na IPEL antes de mim. A Helena trabalhou anos na IPEL antes da minha entrada. E então... veio a primeira fase, que foi a profissionalização através do diretor, né? Então, veio o Juliano Silva, que é um profissional incrível, ficou 2 anos com a gente. Depois tivemos o João, que foi um outro gestor que ficou 3 anos conosco. E agora, há 3 anos, estamos com o Luciano Barbosa, à frente do negócio, né? É uma experiência muito bacana. Eu digo, né, que, na verdade, mais uma pessoa para te ensinar, mais uma pessoa para te conduzir, mais uma pessoa para ter esse olhar, né? E sem o olhar do apego, né? No sentido assim, né? A Luciana Crispim escreveu um artigo muito legal no LinkedIn que fala, né? A sua empresa não é seu filho. Mas é difícil, né? Quem criou, quem estruturou, fundou, não olhar para a empresa como um filho, né? Então, é bacana esse olhar. E nos últimos anos, então, com a entrada do Luciano, muito forte a gente tem investido na governança. No ESG como um todo, os 3 pilares, né? Mas a governança numa empresa familiar e que tem conselho, ela é muito importante, né? Os ritos, as alçadas, como que funciona essa gestão, né? Porque, afinal de contas, o dono não está mais ali. Então, como que você conduz isso, né? Então, temos tido esse olhar de governança. O nosso conselho mudou um pouquinho a estrutura esse ano, inclusive, né? Ainda temos 3 conselheiros externos e também em áreas diferentes de expertise, né? Então,
O Alvin da Karsten está conosco lá, né? Que é um profissional muito ligado a comercial e varejo. Está conosco há 5 anos no conselho que legal. já. E esse ano foram renovados 2 conselheiros, então um com um olhar de mercado estratégico, novos negócios, e o outro na gestão mesmo de inovação e de desenvolvimento de empresas. Então isso ganha uma força muito legal, né? Porque você tem ali mais pessoas pensando no teu negócio. Sim. E essa profissionalização fez muito bem para a IPEL, né? A gente vê, ela sempre teve números nos últimos 20 anos, ou talvez 20 anos, a IPEL tem crescido 2 dígitos em média, então é crescimento em cima de crescimento, né? E nesses últimos 2 anos nós dobramos de tamanho, né? Então como que você não profissionaliza, né? Não tem como. Não tem. E eu acho que deve ser muito difícil para os fundadores, né, sair, dar esse passo para trás, mas eu acho que eles também devem ter orgulho do que eles delegaram, né, e como certeza. A coisa está sendo construída. E é importante, né, ainda mais quando a gente fala de empresas familiares, né, Sinara, essa preparação da governança de primeira, segunda, terceira geração, sucessão, né? Sucessão é muito importante, a gente vê a VEG, o tamanho que a VEG tem hoje. Sim. E estão aí, né, a segunda, terceira geração já se preparando, olhando, né, para uma 4ª geração aí, né, a 2 Rodas, empresa quase centenária, né, também olhando para isso. Empresas nossas aqui, locais, Hering, claro. Que né, hoje não é mais familiar, mas também tem que ter essa preocupação. Então, acho que é muito legal, a profissionalização traz esse olhar também, né, então, para a IPEL foi uma experiência incrível. Né? Que legal. Foi a gente percebe, eu falava para você, né? Sim. Como observadora do mercado, os movimentos, assim, a gente percebe a inclusão, não é só a inclusão da marca, mas a gente percebe o movimento e a marca sendo levada um pouco mais, mais longe, porque os seus porta-vozes, né? As pessoas que a conduzem, que estão envolvidas, ela está chegando um pouco mais longe. Com a sua mensagem. Porque não é só o papel, né? Não. Vai muito além, né? E eu acho que vai além, até porque a gente tem uma responsabilidade, são 800 colaboradores, são 800 famílias, né? E esse papel, né, da gente mostrar o que a gente faz, eu acho que é muito importante. Eu acredito muito na comunicação. E hoje, no mundo que a gente vive, outro aprendizado que a gente tem que ter, né? Essa geração, essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, ela olha muito para propósito, ela olha muito para cultura, né? Então, carreira não é mais, eu vou entrar numa empresa onde eu possa fazer carreira. Não, eles trabalham em propósito, né? Em cultura. E a gente vai chegar num momento muito a curto prazo, que está até nas megatrends, né? Do MBA que eu faço, que é o quê? Termos até 5 gerações. Trabalhando numa mesma empresa, né? Porque a gente está trabalhando mais tempo, né? Com uma idade maior. Então, a gente vai ter quem acessa e mais 4 gerações, né? Então, eu acho que a profissionalização e esse olhar para a gestão e para a governança também é muito importante. E nas empresas familiares, às vezes, a gente, por ter esse apego, esse amor, acaba esquecendo, né? Então, eu acho que é bacana e a comunicação faz parte disso, né? A IPEL também precisa se vender para o mercado, não é só o produto. Porque a marca, esse ativo intangível que nós não conseguimos pegar, mas que representa um valor gigante, que é a marca, ela precisa ser percebida, né? Ela precisa ter uma credibilidade muito forte, porque ela fica mais forte perante as instabilidades, né? Coisas, fatores incontroláveis que podem acontecer, então ela fortalece. E também, né, quando a gente olha, a questão, a IPEL é a 7ª maior indústria de papel do Brasil, né? Então, estamos aí no top 10, né, das maiores indústrias e somos, eu acho, não sei se ainda somos, mas a primeira em arrecadação em Indaial, né, no município, porque a IPEL está em Indaial, né? Então, como a gente comunica o que a gente está fazendo, isso, importantíssimo. Né? Porque isso tem a ver com o ESG, né? A transparência das ações, muito. Transparência do que se faz, naqueles pilares todos lá. Muito legal. Que maravilha! Passa voando. Dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta, né, Tyson? Dá, né? Passa voando, né? Passa. Você falou, eu fiquei pensando. Eu tenho tanta coisa aqui. Eu anotei tanta coisa. Mas a gente falou bastante sobre a tua trajetória, a gente falou sobre desafios também. Você falou, né, sobre as áreas que você atua, na tua diretoria.
Você falou sobre a nova geração, essa questão dos conflitos que podem ter com os diferentes comportamentos geracionais, Sim. né? Então, como nós vamos lidar com isso, né? É um grande desafio, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Eu fiz uma vez, Sinara, já faz um tempo, um curso de liderança Era de liderança na Fritz Miller, aqui em Blumenau. E foi muito bacana, porque ali a gente tinha talvez 3 gerações participando daquele treinamento. Tinha uma turma muito grande de empresas, todas daqui, lógico, né? Mas tinha uma turminha de trainee de uma determinada empresa, eu não me lembro qual era. Mas eram pessoas novas, muito novas, né? Recém-formadas, trainee, entrando no mercado de trabalho e tendo a oportunidade de curso de liderança. E tinham pessoas bem mais velhas do que eu, que também estavam, né, tendo esse investimento por parte da empresa para um olhar diferenciado da liderança, né? E eu lembro que um desses senhores disse assim, porque essa nova geração e não sei o quê, e ele foi bastante enfático no que ele falou, né? Não gosta de trabalhar, não gosta disso, não aquilo. E uma menina que era muito quietinha levantou a mão e disse assim, mas quem disse que o modo que vocês fazem as coisas é o certo? E isso nunca saiu da minha cabeça. Fazem muitos anos que eu fiz esse treinamento. E esse olhar, né? Claro que eles pensam diferente, né? Os nossos filhos pensam diferente, né? Então, meu filho tem 20 anos, tem formas que ele pensa, que ele atua, que ele faz, que é totalmente diferente. Sim. Não quer dizer que um tá certo e um tá errado. Não tem certo e errado. Não. Né? Por comodismo, eu entendo que a gente acaba acreditando que o nosso modo é o correto. Na nossa época. Né? E que a gente, né, criou um sistema de trabalho que é o perfeito. Não, né? Então, a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que não vai ser fácil. Não. Né? Até porque aqui a gente vê, não valores morais, mas a gente vê pesos de valores diferentes nas duas gerações. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Uma coisa é a gente trabalhar, nós somos educados para, né? Você estuda, se forma, segue carreira, constrói tua casa, compra teu carro, faz isso e tal. Era tudo muito pré-determinado, né? E essa geração nova tem esse desapego. Eles querem trabalhar por prazer, eles querem trabalhar por propósito. O que me assusta um pouco dessa geração, e que isso eu acho que é um grande desafio que a gente vai ter, eles não querem liderar. Sim, né? As pesquisas eles estão não mostrando querem, isso, né? mostram, né? Muito fortemente. Sim. E a gente vai ter que desenvolver esse espírito de liderança neles, porque não tem como não ter líderes, né? Eu sempre brinco, claro que tem épocas que a gente tem muito mais gente querendo ser cacique do que índio, né? Sim, bem isso. Mas tem horas que o cacique tem, né? Aquela... A estrutura do ensinado, direcionar. Então, eu acho que o nosso maior desafio, tudo vai se acomodar, né? As melancias no caminhão vão se ajeitando. Até porque outras gerações vão vir também com outras demandas. Mas eu acho que o nosso maior desafio é esse. Despertar o espírito de liderança neles, não com o foco de ambição, né? Não isso. Mas deles entenderem a importância de ser líder. Eu acho que esse é um desafio aí que vão ter que se dedicar muito a isso. Talvez os atuais líderes faltem inspirar um pouco, até porque eles não são necessariamente a geração acima dessa geração Z. Eles não são a millennial, talvez eles sejam ainda lá da geração X ou até baby boomer, né? Baby boomers, né? Então, como é que a gente inspira? Né? São conceitos muito diferentes, né? Muito diferentes mesmo. Mas eu acho que esse olhar, né, e respeitar o que eles escolheram também cabe a nós, né? Sim, então, só que vamos ter que entender como que a gente vai desenvolver isso. É verdade, é verdade. Eu quero te fazer uma última pergunta, uma pergunta bem importante que eu faço em todos os episódios, que é em relação a uma mulher que você gostaria de reverenciar, gostaria de homenagear. E que característica tem essa mulher? Por que você lembrou dela nesse momento? Eu acho que eu já falei dela aqui, né? É o meu maior eu acho exemplo, que eu tô suspeitando de alguém. É o meu maior exemplo, né? Minha mãe, ela é uma pessoa que é uma mulher forte, uma mulher determinada, que passou muitas dificuldades, principalmente no começo da IPEL, do casamento, tiveram muita dificuldade, depois a IPEL, alguns anos depois, né? Mas que sempre teve ali o braço forte do lado do meu pai, da família,
uma pessoa que não esquece a comunidade, está no Santa Isabel, no voluntariado da saúde, está na Amabel, que é outra ONG do Santa Isabel, está no Lions, é uma pessoa que está sempre olhando para o outro, que tem um olhar muito forte pelas minorias, pelos mais necessitados, assim. E, ao mesmo tempo, uma mulher que trabalhou anos, né, à frente de gestão no próprio Santa Isabel, que sempre comandou áreas. Então, é um exemplo muito forte de mulher, de líder e de personalidade mesmo, né? Que então, legal. Não podia deixar de reverenciá-la. E outra que se eu posso fazer, né? Tudo bem, a gente abre uma exceção. A Luciana Crespim, eu realmente é uma mulher que eu aprendi muito a admirar. É uma pessoa que me ensinou muito nesse processo de mentoria que a gente passou aí de uns 4 meses. E é uma mulher também que eu acho muito inspiradora. Bacana, depois você manda o vídeo para a Luciana e manda o vídeo para sua mãe. Pode deixar, vou mandar. Reconhece, porque adianta a gente falar, a gente tem que fazer com que as pessoas saibam que nós Mas se a gente fosse pensar, né, Sinara, tem uma lista tão grande de mulheres, né? A gente acaba citando as duas, porque minha mãe sempre vai ser o maior exemplo, né? Porque eu acho que eu tenho realmente esse referencial e ela me tornou a mulher que eu sou, né? Sim. Então, isso é muito forte. Sim. Então, acho que é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Fechar com chave de ouro. Isso aí. Muito bom. Luciana, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Espero que você tenha gostado também. Vai servir para muitas mulheres também, para inspirar um pouco da tua história. Depois a gente vai aproveitar vários conteúdos que tu trouxe aqui também, tá? Legal. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade, pelo papo. E realmente o tempo passa voando. Passa voando, né? Quem quiser encontrar a IPEL, como é que faz? Se tu quiser olhar ali para aquela câmera. A gente tem nas redes sociais, né? O @IPELPapel, também LinkedIn, Instagram, no Facebook. Tem o nosso site, né? ipelpapel.com.br. E eu tô no LinkedIn também, como Luciana Dobchak. Por lá vocês têm acesso também à IPEL. Bem atuante no LinkedIn, né? Sim. Eu me conectei contigo esses dias, passei a seguir, eu vi que apareceu bastante publicações mais uma lá. orientação que eu ganhei da minha mentora, Luciana. Os líderes se posicionarem desta forma, né? Aparecer um pouquinho, né? E mostrar também um pouco da pessoa, né? Então, isso é muito bacana, Esse né? realmente é uma grande tendência, uma grande trend ali, né? Uma grande trend. Obrigada, tá? Imagina, obrigada a você. Nossa, vamos fechando então o nosso episódio maravilhoso hoje com Luciana Dobchak aqui. E eu espero você no próximo episódio. Até lá!